nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo no 984849988, mandando um áudio. Tá? O tema do debate hoje é batismo. Batismo por aspersão. Quando você asperge, quando você espirra um pouco de água na testa do candidato. É bíblico. Batismo por aspersão. É bíblico. Existe batismo por imersão, onde o candidato é mergulhado. Existe batismo por efusão, quando você põe um tanto de água considerável, sei lá, meio litro da água despejando em cima da pessoa. Existe o batismo por aspersão, onde meio litro da água dá para você batizar 10 pessoas, mais, sei lá, alguma coisa assim. Então, vamos falar hoje sobre batismo por aspersão. Os cristãos presbiterianos, eles geralmente são aspersionistas, tá? E os cristãos pentecostais geralmente são imersionistas. E hoje eu tenho aqui um pastor aspersionista e um pastor imersionista. Mas a sua opinião, batismo por aspersão, é bíblico? Você pode ouvir esse tema ao vivo pelo 105,7 aqui na rádio, pelo 105.7 aqui na rádio. Obrigado pela carona aí no seu carro, no seu carro de aplicativo, no ônibus, no caminhão, você que está andando aí por São Paulo. Você pode ouvir esse programa através do nosso aplicativo também. E você pode assistir o programa através do Facebook ou do YouTube, no canal César Cavalcante ou Musical FM 105.7. Na técnica do programa está aqui o nosso Rafael Mendonça Alvarenga de Sá. E você pode participar pelo WhatsApp 984849988. Com a gente para debater esse tema, temos aqui dois pastores. O pastor Carlos Wagner é o presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, que vai ser inaugurada agora, nos próximos dias, no bairro de São Salvador, em São Paulo. Mestrado em Lato Sensu pela Faculdade Mackenzie, foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico do Ferreira. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Wagner. Amém, pastor César. Deus abençoe a ti e a todos os nossos amados ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui, hoje debatendo com o meu amado irmão, o pastor reverendo Edivaldo. É muito bom estar contigo aqui hoje e acredito que, mais uma vez, iremos sanar as dúvidas das pessoas e abençoá-las com explicações claras. Com a gente também aqui no programa está o reverendo Edivaldo Costa, titular da Igreja Presbiteriana Jardim Elian, também bacharel em teologia pelo JMC e formado em teologia também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem-vindo aqui, reverendo Edivaldo Costa. Um prazer te receber mais uma vez. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor César. Prazer em retornar ao programa. Prazer em conhecer o pastor Carlos Wagner. Esperamos contribuir aí um pouco para o conhecimento da palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Nós já tiramos aqui o para o ímpar, só que não. Então eu que escolho. Vamos escolher por onde? Por idade. Vamos ver quem é mais velho aqui. Quem for mais velho, escolhe. Vamos lá. Ele é o pastor Carlos, pela idade. Ele já falou a dele, então é ele. É sério? É ele. Então, você escolhe. Você quer começar ou você quer que ele comece? Eu começo, não tem problema. Pode falar a idade aqui? Pode. Eu tenho 39. Então ele realmente é mais novo que eu. Tá vendo? E você tem quanto? Eu tenho 46. 46. 46 anos. Então o mais velho de todo mundo aqui é o Rafa. Beleza. Vamos lá. Com todo aquele sobrenome lá inicial, né? Você viu? Cada debate eu escolho um nome diferente pro Rafael e hoje foi um nome bem caprichado. Que legal. Vamos lá. Fala aí, varão. Muito bem. O tema hoje, ele é um tema, em minha opinião, ele é bem eclesiológico e envolve mais questões dogmáticas, ministeriais.
e um pouco de teologia. Porque, na verdade, se nós formos tratar a fundo essa questão do batismo, o ponto de vista bíblico, pastor César, é muito claro e explícito. Não há muito a se estender quanto a essa questão, porque quando nós analisamos à luz das Escrituras, o batismo está lá com os seus registros básicos e implícitos. Quando nós começamos a analisar na história, reverendo Edivaldo, é que nós percebemos que o ser humano, como sempre, é que costuma trazer ou incluir dentro da questão da igreja pontos de vistas pessoais que geram conflitos, discussões e debates que mudam algumas coisas dentro do contexto bíblico-teológico. E isto foi o que aconteceu no decorrer da história com o batismo. Se nós analisarmos historicamente o batismo, veremos que esse debate ele deu-se início a partir do segundo século da igreja, terceiro século da igreja, em alguns concílios, né? E aí nasceram brigas entre Pelágio, Tertuliano, Cipriano, Justino, Irineu, né? O próprio Agostinho de Hipona. Todos eles expressaram seus pontos de vista quanto a essa questão do batismo. Mas, no meu ponto de vista, quando eu quero, muitas vezes, debater ou defender um ponto de vista que, a meu ver, justifique uma determinada situação, eu desclassifico a Bíblia. Eu quero, na verdade, consolidar minha opinião em cima de algo que eu considere, de alguma forma, benéfico para mim naquele momento. Então, eu flexibilizo os textos das Escrituras. Essa é a minha opinião. Bom, reverendo Edivaldo, batismo por aspersão é bíblico? E antes, eu esqueci aqui no começo, eu queria chamar aqui a enquete do dia, tem lá rolando na página do Instagram da rádio, uma pergunta, né? Batismo por aspersão é bíblico? Vai lá e vota. Nesse momento está 76 a 24, 76 dizem que não, 24% dizem que sim. Mas tudo pode acontecer. Então vai lá e dá o seu voto para aumentar ou diminuir esse número, mudar o quadro. Vai lá. O @ FM Rádio Musical, passa lá nos stories e deixa o seu voto, beleza? Agora sim, pastor Edivaldo. Muito bem, pastor César. Eu respondo a pergunta da seguinte forma. Eu acredito que sim, que o batismo por aspersão é bíblico. E eu vou tentar mostrar pela teologia bíblica essa verdade que eu vim defender aqui. Eu começo a minha argumentação afirmando algo que o senhor já falou inicialmente, que existem basicamente na história da igreja 3 tipos de batismo, que é imersão, onde a pessoa é mergulhada nas águas, que é o método ou a forma majoritária de batismo no evangelicalismo brasileiro. Então, a maioria dos evangélicos é imersionista. Existe também a efusão, onde a pessoa ela entra na água, mas não necessariamente é imergida. Eu acredito que provavelmente esse tenha sido o método de batismo de Jesus. Provavelmente Jesus foi batizado por efusão. Isso é um pensamento meu. E também existe um método de aspersão, aonde o pastor joga um pouco de água na cabeça da pessoa. Eu sou da Igreja Presbiteriana, da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e a minha denominação defende o método aspersionista. Nós batizamos por aspersão. A Igreja Presbiteriana, ela adota um método de aspersão, mas nós aceitamos as 3 formas, por entendermos que o importante não é a água, não é a quantidade da água, a forma do batismo, mas sim cumprir a ordenança bíblica, o sacramento bíblico instituído por Jesus lá em Mateus capítulo 28. Um dos sacramentos da igreja que é o batismo. Obrigado, o outro é a Santa Ceia. Então, a Igreja Presbiteriana, ela adota a aspersão, mas ela aceita as 3 formas que eu citei aqui. Algumas denominações não aceitam. Então, por exemplo, se eu fosse para uma igreja imersionista, o meu batismo não seria válido. Então, olhando para o Antigo e o Novo Testamentos, eu entendo que a base bíblica, sim, para defender a aspersão. E daqui a pouco eu vou mostrar alguns versículos que eu selecionei que defendem a questão do aspersionismo. Ok. Pastor Carlos Wagner. Obrigado. Muito bem. Nós já percebemos aqui que eu e o reverendo Edivaldo temos algo em comum, pastor César.
estudamos na mesma escola, provavelmente tivemos os mesmos professores dentro da igreja ou da escola Mackenzie, e em alguns pontos até que nós conseguimos flexibilizar algumas coisas. Mas a questão do batismo, eu entendo que dentro das escrituras, o que começou ali no cristianismo deveria ser mantido como uma via de regra ou como uma regra de fé. Por exemplo, a ceia, assim como o batismo, são doutrinas que deveriam ser mantidas como foram criadas. Então, podemos até subjetivamente, pensar que Jesus, como disse o pastor, foi batizado por efusão. Amém. Mas quando nós analisamos as escrituras com o batismo de João, no capítulo 3 de Mateus, nós percebemos que Jesus entrou na água e João estava na água batizando. Se o batismo de Jesus ou dos demais fosse por efusão, provavelmente não precisaria de um rio para isso. Ou se fosse por aspersão, não precisaria de um rio. Eu acho que o principal fato que termina contrapondo, meu caro Edivaldo, essa questão da efusão ou da aspersão, é o fato de que precisaram usar um rio para que se houvesse o batismo. Então, por mais que nós queremos mudar um pouco isso, mas se nós formos honestos, teologicamente honestos, nós não encontramos nenhuma base, um alicerce bíblico coerente para realmente defender esse fato, argumentando que um copo d'água seria suficiente para batizar 10 pessoas. Então, pastor, mas vamos lá. Eu acho que apelar para a questão da honestidade talvez não seja a melhor saída, porque é isso que eu ia o irmão falar. tá achando que ele é desonesto. É isso que eu ia porque argumentar. ele crê assim, entende? Então, eu acho que é uma questão de como cada um interpreta o texto, né? Eu não posso chamar o senhor de desonesto porque o senhor crê diferente de mim, mesmo tendo o mesmo texto como base, né? Então... Não, eu enfatizo assim, não um desonesto num contexto ético, mas o que me referia a uma desonestidade teológica. Quando de alguma forma nós omitimos alguma coisa, Edivaldo, não me interprete mal, mas quando nós omitimos determinados fatos apenas para justificar outros fatos, é a isso que eu me refiro. Tá bom. Pastor Edivaldo, bom, de fato, a própria palavra batismo, ela já significa uma imersão, né? Você vê de forma diferente, porque a ideia da palavra batismo... Então, pastor, de fato, a palavra baptizo lá no grego, né, uma das possíveis significações é imergir, mas não necessariamente, eu não vejo dessa forma. Agora, ainda bem que o senhor interveio, porque eu acho que o debate ia para um caminho perigoso. Porque o fato de nós termos ideias diferentes não significa que nós sejamos desonestos. Então, eu acho que o debate ia para um caminho perigoso mesmo. Eu aprendi, antes de responder sua pergunta, tem uma frase que atribuem ao presidente da minha denominação. Ele diz assim, eu já disse ela aqui, ideias brigam e não pessoas. Geralmente, o que acontece, infelizmente, é o contrário. Pessoas brigam e não ideias. Então, tirando esse aspecto da desonestidade, o fato de entendermos diferente não significa que eu sou desonesto. Agora, a palavra baptizo, voltando aqui, ela não significa necessariamente imergir. Deixa eu tentar explicar o meu ponto de vista, mostrando o versículo bíblico. Deixa a Bíblia falar, porque fica melhor. A igreja presbiteriana, ela é aliancista. Nós somos aliancistas. No meu entendimento, a doutrina da aliança é uma das doutrinas mais ricas, mais belas e mais extraordinárias da Escritura, e mais negligenciadas e desconhecidas, diga-se de passagem. A igreja presbiteriana, portanto, é aliancista. A nossa ideia é a seguinte: o Antigo Testamento lança as bases para um Novo Testamento e o Novo Testamento confirma aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos as sombras, no Novo Testamento nós temos a realidade propriamente dita. No Antigo Testamento, como eu sou aliancista, todas as cerimônias eram realizadas com sangue por aspersão. Então, pegando essa ideia, o gancho do aliancismo,
No Novo Testamento, a forma continua, o que vai mudar é o elemento. Sai o sangue e entra a água. Se todas as cerimônias ritualísticas lá de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todas elas eram realizadas por aspersão com sangue. Como sou aliancista... Pastor, onde o senhor vê ali no texto da Antiga Aliança essa aspersão com sangue? Porque eu trouxe... é a circuncisão? Eu trouxe os versículos aqui. Todas as cerimônias eram realizadas com sangue por aspersão. Pelo menos 2 versículos para confirmar a minha ideia aqui. Êxodo 29, 21. Tomarás então do sangue do altar e do óleo da unção e o aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então, esse é o primeiro. Segundo, Levítico... Esse texto aí é a consagração da família sacerdotal. Sim. Certo. E sim. Qual que é o outro? Levítico capítulo 5, versículo 9. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. Talvez esses versículos não sejam suficientes. Mas para mim, ao meu ver, tem Eu concordo sim, que acho que todo mundo tem que concordar. Uma coisa que você falou muito legal aí é que a Antiga Aliança, ela é ratificada com sangue. Por aspersão. Ela funciona Sim. com sangue. E esse sangue, podemos entender por aspersão, não tem problema. Só que a Nova Aliança também é com sangue, não é com água. Lá em Hebreus, ele fala que o Novo Testamento acontece com o sangue de Jesus Cristo, que é aspergido sobre todas as pessoas. No caso, oferecendo salvação, né? Então, mas pode seguir. Certo. O profeta, a revelação bíblica vai caminhando e o profeta Ezequiel traz um versículo que, para mim, ele confirma a minha ideia e o meu pensamento sobre o batismo por aspersão. Ezequiel 36, 25, nós encontramos uma referência clara a batismo, é uma profecia falando da restauração de Israel, e a forma do batismo que é exposto lá é aspersão. Ezequiel 36, 25 é uma peça rara no Antigo Testamento que, ao meu ver, defende a minha ideia. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, pegando a ideia do aliancismo, eu entendo que é uma aliança só, que cresce à medida em que a revelação bíblica ela é progressiva, é uma aliança só. Lá era com sangue, aqui é com água, lá era por aspersão, aqui permanece por aspersão. E pegando o texto de Ezequiel, aspergirei água pura sobre vós. Uma alusão ao batismo. Ok. Legal. É interessante, meu caro Adivaldo, pastor César, os amados irmãos ouvintes, o reverendo, ele trouxe aí textos que trazem uma ideia do que foi a Antiga Aliança, como César citou, mas que em Hebreus capítulo 9 fica claro essa questão do sangue, né, que continua sendo com sangue. Era exatamente o que eu estava pensando aqui. Mas a verdade é que no Antigo Testamento nós não temos nada concreto com relação ao batismo. Se nós analisarmos, não há um rito que realmente traga o batismo como algo concreto. Nós temos figuras, como por exemplo Moisés passando o Mar Vermelho com o povo lá no deserto, conforme 1 Coríntios 10, né? E Paulo diz que aquilo foi uma figura do batismo, onde Moisés batizou todo o povo de Israel e tal. Mas quem começou mesmo com isso foram os moradores da região de Cumã,